Salve, salve, sacada cultural na Rede TVT, canal 44.1 HF, iniciando aqui pra vocês mais um programa, mais um dia. Olha, o programa de hoje, eu já tô ensaiando pra fazer esse programa há muito tempo e agora deu certo. Eles estão aqui, Francisco Prandi, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Anne Stingen, seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Obrigada. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Para dizer para vocês que essas duas pessoas maravilhosas fazem parte do grupo Entre Latinos e também do movimento Dandô, Circuito de Fazeres Saberes, Dércio Marques. E para mim é uma honra ter vocês dois aqui. Vocês sabem o quanto que a gente tentou marcar, mas eu sou insistente e deu certo. E eu já quero pedir para que vocês comecem soltando a música pra fora. Beleza. Bora. São Jorge? Eu afinei aqui um pouco antes, vou ter que desafinar. Essa é a primeira composição do Francisco. Essa primeira música é uma música minha. Chama Prece de São Jorge. Que a espada de São Jorge me ilumine nos caminhos, me dê forças para crer que eu nunca estou sozinho, que atrás vem gente boa, me velando e me dizendo: vá com calma, companheiro, a pressa é má conselheira. Vá com calma, companheiro, a pressa é má conselheira. Iera, iera, que nas horas mais difíceis, sempre que eu duvidar, não tenha tempo pro medo, mas nem medo de chorar. Não me falte uma esperança para aprender com o tempo, ser como a gota da chuva que entende o seu momento, sabe ser um aguaceiro e da flor o seu fermento, sabe ser um aguaceiro e da flor o seu fermento. Iera, que a espada de São Jorge me ilumine nos caminhos, me dê forças para crer que eu nunca estou sozinho, que atrás vem gente boa, me velando e me dizendo: vá com calma, companheiro, a pressa é má conselheira. Vá com calma, companheiro, a pressa é má conselheira. Iera, o sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o bom mandou. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Deu meia-noite, o galo
Ogum mandou. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. Obrigado. Fran, começar aqui com o Fran, compositor e, obviamente, todos os compositores, todos os artistas, a gente bebe em fontes. Sim. E essas fontes são... Bom, a gente deu a sorte de nascer aqui, né? No Brasil, que é uma mistura de tudo com tudo, né? Então tem muito de... eu lembro muito pequeno, minha mãe botava muito Dorival Caymmi pra eu escutar. Ela gostava muito de rock também, escutei muito. Mas aí acho que a grande virada foi ter escutado Milton Nascimento e a música latino-americana, né? Mercedes Sosa, Silvio Rodrigues, Victor Jara. Aí abriu um mundo que a gente seguiu. E aí você encontrou Connie Stingem. Pois é, deu essa sorte aí, a gente estudou na mesma escola e aí, enfim, viramos casal, 15 aninhos, ontem, né? Ontem. Foi ontem, imagina. Ana, e como que você vê tudo isso? Você vem com a mesma influência musical do Fran? Assim, a música pra mim, ela tem obviamente, né, desde pequena, meus pais sempre estimularam, né, a música, a tocar sempre algum instrumento, muito porque também era uma forma de ter uma reabilitação, entre aspas, porque eu sou deficiente auditiva, né, então sempre foi muito importante essa parte musical. E, além disso, toda a minha família paterna é produtor musical, cultural, então eu fui bebendo muito dessa fonte, né. E então a música sempre foi muito presente. E aí quando a gente começou a namorar, lá para 2011, a gente começou a namorar em 2008. E aí então em 2011 a gente começou a tocar junto num grupo de música latina. E de lá pra cá a gente não parou mais, assim, sempre. E casou, né? Não parou mais mesmo. Mesmo. Ele não tava só te enrolando. Né? Se te enrolasse, me avisa. Não, a gente casou recentemente. Bambolê no dedo aqui, e tudo, Tá aqui. Mas o que foi legal, assim, além de todo encontro, né, desse relacionamento, é que, assim, eu tinha uma coisa muito virada, assim, para o resto da América Latina, embora sempre tenha escutado muito música brasileira, e ela sempre foi muito mais ligada ao folclore nacional, né? Uhum. Então, de certa forma, foi legal porque, assim, a gente trocou muito. Eu sempre falo, ela me levou pro Brasil e eu levei ela para os outros países. Né? E tem muito a ver também, né? Porque assim, se a gente pegar toda a questão da música latina e essas mesmas pessoas que você traz, elas são pessoas que beberam em fontes folclóricas, né? A Violeta Parra, claro. O Victor Jara, eles beberam em fontes folclóricas, aunque pese a uma América Latina, uma América espanhola, né? Mas mesmo assim ibérica, né? Uhum. O Brasil é uma América mesmo assim ibérica, né? E as culturas, de certa forma, elas em diversos momentos se encontram. A gente escuta, a gente consegue trazer algumas ferramentas, alguns ritmos, algumas questões dentro dos instrumentos, dos toques, das toadas, que tem muita proximidade também com a cultura que é formada no Brasil, ou o Brasil tem proximidade com a cultura que é formada na América como um todo. Não, com certeza. Isso é uma das coisas que no Entre Latinos é o que a gente mais gosta de fazer, né? Fazer essa integração de ritmos. A gente vai ouvindo e vê que tem muita coisa que conversa, e quando você vai pegar lá atrás, né? Tem uma origem comum, né? A gente vê, por exemplo, os cantos afro-peruanos, também eram escravos, pessoas escravizadas. Sim. Que foram trazidas, né, das mesmas regiões. É muito legal esse trabalho de pesquisa e dessas descobertas. Né? O Fran e a Aninha, que eles eram colunistas aqui do Sacada Cultural, quando a gente estava na rádio, e as colunas maravilhosas que eles traziam, diversas informações de canções, inclusive canções latino-americanas também. E eu lembro até hoje uma entrevista que eu fiz com da Sacada Cultural dentro da pandemia, que eu convidei o Fran para participar da entrevista, né? Para entrevistar comigo, que a gente fez com a Amanda Jara. E aquilo foi, assim, ter contato
com toda aquela história, é uma coisa muito... O Fran até chorou, tá? Chorava. Ela mandou, não. Não, significa muito, né? Porque, bom, para quem não sabe, né, o Victor Jara, cantor, compositor chileno, era do Partido Comunista, era o embaixador cultural, né, do governo Allende, e ele foi morto por isso, brutalmente morto, né? E aí, o legado a família não deixar, não só a peteca cair, mas manter o legado vivo em condições as mais difíceis, né? Na biografia, a esposa dele conta que ela tinha as fitas ali, ela botou numa bolsa com um monte de produto de higiene, roupa e tal, e saiu sabendo que podia também, né, sofrer as consequências daquilo e tudo mais. Então, é uma luta de muitos anos, né? Aliás, na América como um todo, Ana, a música ela foi resistência em várias ditaduras, porque a América... A gente vivenciou recentemente um governo que falava muito, trouxe muito isso à tona novamente, né, no Brasil. Sim. Mas não só no Brasil, como na América Latina como um todo, isso é cíclico dentro desse continente. Vira e mexe aparece esse pessoal saindo do armário para ficar gritando e empunhando bandeiras que a gente sabe que são bandeiras ditatoriais, são bandeiras que têm um sentido de estar ali, né? Mas a música tem essa resistência, né? Sempre teve na história dessa resistência, não é? Sim, e a música é uma forma, né, de protesto, é uma forma de passar a sua mensagem pela luta dos seus direitos, a luta do que você está ali vivendo, muito do que você quer, então é muito importante. As músicas de protesto é uma coisa que a gente também traz, né? Uhum. Isso dentro do Entre Latinos, a gente não só faz a música, né, do folclore ou das novas gerações, mas também trazendo essa música mais... de militância mesmo, né, também. Mostrando como que essa América Latina também... E uma engraçada assim, Fran, você que também estuda bastante isso, uma das vertentes que eu gosto muito de estudar, que é a questão da música de protesto. Em Portugal fala música engajada, né? Uhum. Então, assim, mas cada lugar tem um nome, mas é aquela música que protesta, né? Uhum. E aí, eu falo assim, se a gente for pegar realmente na origem dessa palavra, o protesto e a música de protesto, ela acaba, por exemplo, você tem hinos nacionais que protestam. Uhum. Então, claro. Na verdade, você tem hinos nacionais que fazem protestos. Você tem hinos, você tem músicas que protestam. Não necessariamente é um protesto político partidário, vamos colocar assim, de um grupo político. Mas é um protesto. Eu posso protestar. Teve quando eu estava na pandemia, eu comecei a fazer um negócio, toque de resistência. Aí eu trazia umas canções. Aí, uma vez eu estava falando com o Tato, eu peguei uma canção do Fala Mansa, que era uma música de protesto. Ele não necessariamente estava fazendo um protesto contra um sistema ou contra o governo. Ele estava fazendo um protesto contra todas as medidas não tomadas de Mariana. Que era, né? E é uma forma de protesto. Como que você enxerga isso? Ou a música de protesto realmente ela tem esse cunho, né? Quando a gente fala música de protesto, já vai logo para aquilo. Mas no sentido mesmo dessa palavra, ela abrange diversas coisas. Com certeza. Não, tem até uma discussão que eu acho que às vezes é meio mal feita, que é assim, de falar que, por exemplo, que é uma música datada. Eu não consigo aceitar isso pelo seguinte: todas as músicas são crônicas do seu tempo, do tempo que elas foram escritas. Elas refletem uma realidade, uma mensagem, um discurso, né? E às vezes acontece dessa forma. O cara tá ali narrando uma realidade que ele vive, que não necessariamente ele pensou, vou fazer um protesto contra. Mas é uma realidade de tanta exploração, de tanta espoliação ou de tanta indignação, que a hora que ele bota aquilo no papel, né, tem uma identificação coletiva, né? Sei lá, se a gente pensa em sambas antigos, né? Aquele lá, qual é que é? O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca tem uma roleta pra se jogar. Pô, tá falando do Donga, né? 1917, eu tenho certeza que ele não tava pensando em ouro e tal, mas tá ali, é uma forma de protesto, né? De dizer que a polícia também faz suas malandragens, né? Na verdade, datado, eu acho que mais uma questão assim, palavras que você não vai utilizar nos tempos de hoje. Por exemplo, você tem música de protesto. Francisco Relombre lançou você, como mulher, Ana, Triste, Louco Mar, lançou essa canção hoje, só que essa canção caberia em outra época, porque também isso acontece.
É que hoje foi permitido pelo sistema falar, Sim. né? Conseguiu achar essa brecha de falar isso, né? E tem uma consciência um tanto diferente dentro de tudo que foi vivido pela própria mulher dentro da história da sociedade, né? Sim, sim, é uma música que representa muito e é importante que ela seja, né, difundida, porque não, é o que você falou, não é de hoje, né? É há muito tempo atrás e hoje sim a gente consegue ter a luta, né, de todo o feminismo, tudo hoje em dia através da música e a sociedade vai aceitando isso é importante. Aliás, alguns marcos, né, nos tempos de hoje, por exemplo, Emicida que coloca pela, assim, negro mesmo, ocupa o Teatro Municipal. Quem estava ano passado, 2022, a gente estava lá comemorando o centenário da Semana de 22, né, o centenário da Semana de 1922. E a gente sabe o marco que essa semana teve, né? Que aquelas o Mário, Tarsila, Anitta, eles tiveram a contribuição para a formação de toda essa cultura contemporânea brasileira, né? Depois originou Tropicália, originou Mangue Beat, tantos outros movimentos que apareceram bebendo naquela fonte. Mas a gente também sabe que a semana de 22 foi uma semana elitista. Foi uma semana que... E quando você coloca o Emicida dentro do Teatro Municipal, onde aconteceu a Semana de 22, também é um marco. Assim como você coloca as músicas que se fala, por exemplo, a Elza Soares cantando em relação... Porque tu pega a Elza Soares lá atrás, quando ela... na década de 70, e pegava a Elza Soares pouco antes de ela falecer, você já via uma Elza Soares cantando mais a mulher de uma forma que lá muitas vezes ela não podia fazer e muitas vezes não era permitido aquilo, né? Sim. Ou enfim, eu acho que tem certas coisas, por exemplo, que o pessoal que reclama que o mundo tá chato, né? Tem coisas que realmente não seriam aceitáveis hoje em dia. Uma música como Mulata Assanhada, por exemplo, tem uma letra que é de um grande, Ataúfo Alves, tal, não sei o quê, mas a gente entende a discussão e a objetificação da mulher. Na verdade, é uma objetificação da mulher. Eu vou objetificar a mulher. Então, assim, eu tratar a mulher como um objeto. Não, mas não era isso que eu pensava. Não era isso que você pensava, mas é esse o sentido. Do mesmo jeito que a palavra criado mudo. Exato. Né? Então, assim, não, eu não falava por maldade. Não, ninguém está falando que você falava por maldade. Você reproduzia o que o sistema colocou. Porque isso vem de algum lugar. Não vem de você, não vem dele, não vem de mim. Mas quando a gente cria uma consciência, a gente entende a reparação que a gente tem que fazer na sociedade. Sim, claro. Então é uma coisa... Agora, não dá pra gente estar aqui, sacada cultural. E é engraçado que a sacada cultural começou na pandemia, né? Sim. E não dá pra gente estar nessa sacada assim, música. E eu quero pedir mais música. Vamos lá. Fazer pausa. Oi, Pátria. Tem uma música que eu fiz em... Você falou, né, que há pouco tempo atrás, do governo passado, enfim, né, que trouxe toda essa temática de ditadura e tudo mais. Essa música, ela é de um pouco antes, mas já dava pra saber que a pedrada ia ser grande pela própria letra da música, né? E fala muito também dessa ideia de construção nacional. E, enfim, acho que primeiro eu canto, depois a gente fala. Pátria, mãe gentil, por onde anda? Nunca soube onde te encontrar. Mas que verde, que esperança. Parece até difícil acreditar. Mas essa tua gente segue em frente, lutando por um novo amanhecer. Eu vejo sangue sendo derramado de quem só quer um canto pra plantar. Entre a casa grande e a senzala, a justiça enxerga muito bem, mas nega aos filhos deste solo
o seu direito de viver. Tanta terra eu vejo pela frente, as riquezas que querem entregar para os donos do dinheiro que vem até aqui te explorar. Por isso eu ergo a voz e canto forte, e não esqueço nunca, Carajás, dos melhores filhos deste povo. É que tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás. De todas as cores, todos os amores, pátria livre, tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás. Pátria feminina, minha pátria índia, pátria livre, tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás. Negra e quilombola, Mátria Marielle, pátria livre, tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás, renascerás, renascerás. Pátria livre, tu renascerás. Renascerá, né? Na verdade, sempre renasce, né? Sim. Tudo sempre renasce. É. Então, tem essa ideia também, né? Até da coisa de ser datada. Claro que expressava, enfim, aquele momento, expressa esse também, eu acho. Mas, como você falou, são coisas cíclicas, né? A gente avança, acha que tá tudo bem, descobre que não tá, sofre retrocessos e a vida é assim. Sempre. Sempre. Nesse continente, isso é uma coisa que sempre acontece. E a gente sempre tem que estar atento. É preciso estar atento e forte. Ah, com certeza. Agora, uma coisa muito interessante. Eu entrei no Dandô na pandemia e eu conheci a Ana e o Fran. Na verdade, primeiro a Ana, depois o Fran. Mas, conversando com a Ana, eu descobri que eu já tinha visto o Fran. Por ser sobrinho de uma grande inspiração da minha vida, que é Maria Lúcia Prandi, que foi deputada federal, estadual, enfim. E eu tenho uma admiração. Esses dias estava vendo algumas fotos antigas do Facebook. Eu tinha uma foto que eu tô num bar em Santos chamado Corisco. Com ela. A gente estava conversando, vamos tirar foto. A gente virou assim e tirou a foto. Ela, assim como a Maria Lúcia Prandi, óbvio, outras pessoas, mas são inspirações pra gente, né? Ah, com certeza, não. Foi... Enfim, é estranho falar pra mim do CPF e do CNPJ, porque, né, pra mim ela sempre foi minha tia, enfim, né? E, sem dúvida, uma grande educadora, assim. Eu posso dizer que ela me formou muito politicamente também, né? Foi uma influência, né? De vida, assim. Inclusive, eu fiz um mestrado, né? E dediquei para ela, porque eu falei que se não fosse essa paixão que ela despertou, militante e tudo mais, eu jamais teria seguido a trilha que eu segui, né? Acho que nem na academia, nem na música, nem em nada. Então. Que é uma coisa, né, Ana? Assim, a Ana também tem, acho que seu pai é jornalista, músico, produtor. Meu pai foi produtor. Isso. Trabalhou com artistas, mas há um tempo que tá, de certa forma, como inspiração ali dentro do que você faz. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também demais, né? Um pouco que você conversa, você já vê o turbilhão de informações que a pessoa traz, né? Sim. E isso é muito bom, né? Ter essas influências. Agora, pergunto eu, a gente tem as influências
caseiras, né? Que são as nossas influências familiares, amizades. E as influências externas. A gente tem... O Fran falou um pouco assim, trouxe a questão do Vitor Hara, trouxe a questão... Inclusive, uma das coisas que eu pedi pra vocês é pra gente tocar uma música do Vitor Hara. Não, mas isso com certeza. Mas... influências externas, assim... Você, Ana... Como que foi essas influências? Onde você foi beber na fonte realmente de música? Para você chegar ali no Entre Latinos, fazendo o que você faz hoje, tocando o que você toca hoje? Acho que para chegar hoje no Entre Latinos, eu particularmente fui bebendo de muitas fontes, assim. É o que o Fran falou. Ele me apresentou muito da música latino-americana e eu sempre gostei muito de música de raiz, assim, brasileira. Então, Coco de Raiz do Arco Verde, até Beth Carvalho, sabe assim, como é que a Velha Guarda da Mangueira, também os Fagundes lá no Sul. Então, assim, essa coisa mais raiz sempre foi muito ali pra mim, muito... eu sempre gostei muito de pesquisar. Eu acho que o Brasil é muito rico, culturalmente falando, e não é todo mundo que se dá conta disso, né? Da riqueza desse país. Então, eu fui muito pesquisando disso, ouvindo, eu gosto muito de ouvir música. Inclusive, a gente estava vindo pra cá, e aí no carro tava tocando a Evelyn Cornejo, né? Cornejo do Chile. E aí a gente falou, nossa, fazia muito tempo que a gente não ouvia ela. E é uma super, né, cantora, compositora que a gente adora também. Então é isso, não é só, parei de pesquisar e daqui pra frente o que vier. Não, a gente sempre tá em constante pesquisa. Né? Não só no Brasil, quanto na América Latina. E você falou no carro, o que? Era rádio? Era um CD? Era um pendrive que o Fran fez, assim, Nossa, vamos muitos colocar, anos. faz muitos anos e esse pendrive fazia muitos anos mesmo que a gente não escutava. A gente falou, vamos colocar e escutar. E realmente, ele tá a nossa base, assim, né, do começo do Entre Latinos ainda, e era das músicas que a gente ainda estava ouvindo para compor também repertório, outro que a gente também toca junto. E é isso, tinha música da Venezuela, da Nicarágua, do Brasil, da Argentina, Chile. Simão Bolívar, Simão. Caraca, americano. É bem isso mesmo. Então, a gente vai bebendo por aí também. Uma coisa também que eu faço muito que todo músico devia fazer é escutar a rádio, cara. Ainda mais hoje em dia que você consegue escutar rádio de qualquer lugar do mundo. A gente gosta muito de música cubana. Puta, eu boto lá, já sei umas faixas de horário que tem. Não tem um cantor chamado Theo Mari? Acho que é de Cuba. Essa eu não conheço ainda, não. Eu acho que Acho que uma vez você que me passou você. Cara, mas essa mulher é um furacão, cara. Vou escutar isso aí. Agora, a rádio, ela, por um tempo, ela foi esquecida, mas ela está retornando de uma outra forma, né? Com uma outra roupagem. Muito interessante isso, né? Onde ela está entrando... Porque o que era a rádio, por exemplo? A rádio, quando você compra o CD, você começa a parar de escutar a rádio. Por quê? Porque você vai escutar a música que você quer, no horário que você quer. Né? Sim. Agora, quando você... Não tem mais a cultura do CD, né? As pessoas não estão comprando mais CD. Então, você escuta no... online, Spotify, tudo. E no Spotify você tem rádios, então você acaba juntando tudo, retorna, né? Então a diferença é que a rádio não transmite só no dial, ela transmite agora também na web. Sim. Então você acaba escutando, então você está em qualquer lugar. E ainda mais com tecnologia, como que vocês fizeram essa tecnologia, né? Por exemplo, no carro, tá lá, tu liga um Bluetooth, o celular, põe lá no Spotify, acabou. Sim. Tu vai lavar a louça, bota o vídeo no celular e tá com... É a mesma função do rádio, né? Tá ali. Pronto. Agora, tem essas novas ferramentas, né? E essas novas ferramentas, elas vêm mais, vocês acham, para resolver a vida ou atrapalhar a vida? Depende. Depende do contexto, assim. Mas a gente tem muito de ouvir, né? O Fran falou que a rádio cubana, música cubana, a gente gosta muito de ouvir rádio. Muito. Seja rádio brasileira, sim. quanto... Então, a gente gosta muito. E também, a gente acaba que a gente vivencia um pouco do lugar, sabe? Assim, essa é a nossa forma que a gente não consegue viajar toda, né? Assim, tipo, amanhã vamos pra Argentina. Então, essa é a forma que a gente tem, né? De ouvir as músicas e ouvir o
dia a dia, o cotidiano. E rádios que ajudam a resolver problemas. E acho que é. As que criam... Mas é isso, né? Tudo é contradição na vida, né? E acho que as tecnologias também têm muito disso, né? A gente viu recentemente como é que os meios de comunicação podem ser usados perniciosamente, né? Por isso que espaços como esses são tão importantes, né? Na verdade, isso é uma coisa muito fundamental, assim, essa nova transformação nas comunicações e a conscientização do que fazer com os meios de comunicações. Quando você tem um microfone e você tem uma TV, você tem uma rádio, você tem um lugar para você falar, isso você está falando para milhões de pessoas, para várias pessoas, e muito rápido, né? Então a responsabilidade é muito grande, ela aumenta, né? Então mesmo hoje a gente tendo essas ferramentas de disseminar tantas informações assim, tanto que fica um turbilhão de informações, né? Nossa. A gente estava falando aqui na semana passada que sobre as lives na pandemia. Pô, para abrir a porta da geladeira tinha uma live. Era isso. É uma disseminação. Então você tem uma responsabilidade, né? E quando você junta a pessoa que está falando, levando a informação, sendo essa pessoa que é um artista, sendo uma pessoa... Aí é mais. Porque aí você é um formador de opinião. Nossa, mas com certeza. Aí é mais complicado. Mas nada que o Sacada Cultural não esteja aqui junto com a TVT para solucionar, né? Com certeza. Agora, uma das coisas muito interessantes que eu tive com vocês também, que é o 1000 Guitarras para Vítor Hara, né? É um evento que acontece já, né, há muito tempo, e tem a versão aqui do Brasil. E é muito interessante isso, porque são vários artistas de diversas partes que fazem leituras. Eu lembro que eu toquei, participei de duas. A última eu não consegui participar porque eu estava no meio da eleição. Então, mas as duas outras eu participei. Eu lembro que uma eu cantei aquela canção Samba El Che. Samba del Che. Né? E a outra eu falei assim, eu quero cantar Direito de Viver em Paz. Aí, porque eu tinha pedido no primeiro, a Ana falou, não, já tem gente que vai cantar. Eu quero. Porque eu amo essa canção. É bonito. E esse evento, qual é a história de vocês dentro desse evento? Bom, eu acho que eu posso falar um pouco de como era no Chile, como chegou aqui. Você fala porque você é a protagonista. Mas enfim, esse evento já acontecia no Chile, era uma forma, né, das pessoas manterem viva essa memória. Inclusive esse ano está fazendo 50 anos, né, do golpe contra Allende, do assassinato do Victor, da morte do Neruda, enfim. E as pessoas iam até o cemitério, né? O Chile passou por um processo de transição meio complicado, tal, né? Então as pessoas iam até o cemitério, tinha uma tumba bem pequenininha, era uma gavetinha, na verdade, e paravam ali em frente e cantavam músicas dele, né? Sim. E aí se organizou, né, como uma espécie de festival chamado 1000 Guitarras para Vítor Hara, porque a ideia era massificar e se tornou um evento assim extraordinário. E aí, felizmente, né, graças ao Dandô, a parceria com a Fundação Vítor Hara e o La Ruta de Violeta Parra, coletivo Violeteira. Violeteira Herência Rebelde. Chegou aqui. Aí você conta. Não, em 2018, eu estava na organização da ocupação 5 anos do Dandô. Sim. E do segundo encontro latino-americano também. E a Cecília estava vindo, né, pro Brasil para participar dessa ocupação da Andô. E ela falou pra cá, tipo, por que vocês não aproveitam, que é bem na época, vocês fazem as 1000 guitarras. Cecília Concha. A Cecília que participou do Sacada Cultural. Tá lá. Sim, tá lá. E aí ela falou, por que vocês não fazem as 1000 guitarras para Vítor Hara no Brasil? Aproveita que, né, vai ter um monte de artistas da América Latina, os artistas do Brasil, do Dandô, juntos, tal, por que não? E aí a Kátia, como você conhece, falou, Ana, e aí, o Entre Latinos topa? Eu falei, putz, por quê, né? Tipo, não tem nem que perguntar, vambora. Era nosso sonho de muitos anos fazer isso. Era nosso sonho, assim, há muitos anos a gente queria fazer algum evento em homenagem ao Victor, e a gente abraçou, assim, de primeira e vamos. E aí, a primeira edição foi no Memorial da América Latina, no Salão de Atos, junto com desde a primeira edição a gente tem apoio institucional da Fundação Vítor Hara e
desde então a gente não parou. Mesmo com a pandemia, a gente falou, não pode ficar sem, né, a edição, então vamos fazer virtual. Que também foi um grande presente pra gente, assim, porque a gente até então eram as Mil Guitarras presencial, são um evento que acontece com artistas que estão ali localmente, ou artistas que vêm para São Paulo e participam. Tudo. Que tem as condições, né, de se deslocar. E ali na pandemia a gente teve esse grande presente que foi abraçar o mundo, porque a gente teve participação. Você participou, Entre Latinos, obviamente, os Dandeiros, mas também artistas da Inglaterra, da Alemanha, Escócia, e assim, Chile, Argentina, Paraguai. E assim, a gente passou a conhecer artistas que estão na mesma trilha que a gente. Sintonia. Exato. E aí a gente ficou muito, muito emocionado mesmo com isso. E aí na segunda edição também, na segunda edição virtual também, a gente falou, não, tem que continuar. E foi muito emocionante, assim, a primeira edição virtual foi com 9 horas, né? Foram 2 dias, somando 9 horas de transmissão e as pessoas ficavam ali. Então foi um grande presente. Esse ano, novamente, a gente vai fazer, que é no dia 30 de setembro. Eu vou. Opa. Por favor, contamos com a sua presença lá, hein? Por favor. Vamos ouvir Vitor Hara? Vamos ouvir Vitor Hara. Direito? Já que ele falou que gosta da música. Manifesto também. Também é bonito. Como é que eu tava fazendo aqui pra... Acho que dá uma desafinadinha. Ar-condicionado é um negócio, né? Mas é muito doido, né? A gente vai tocar. Em teatro é muito interessante isso, que tem o ar, aí daqui a pouco desliga e liga de novo, aí não sei o quê, aí fica. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Nuestra canción es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La 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 la.
essa é a questão do Vietnã, né? Agora, tem uma frase tão simples dessa música, por isso que me atrai tanto, e que é tão óbvia. O direito que todo mundo tem de viver em paz. Pois é. E entra naquilo que a gente estava falando das coisas que são datadas, mas não são são tão datadas, porque Sim. a gente tem inúmeros exemplos, né, de essa música foi inclusive a música tema das manifestações no Chile em 2019, né? Tem uma atualidade muito forte aí, né, Que é muito simples, né? As pessoas... Eu fico aqui pensando... Não é uma questão... Você pode ter sua ideologia política, ter seu pensamento político, ter suas formas, o que você acredita, mas é claro que esse pensamento político ele está relacionado a uma... a classe que você pertence. Claro. Não existe outra forma. Você não pensa como uma pessoa que vive dentro de por exemplo, uma comunidade de palafitas, dentro do mundo rural, se você não vive ali. Né? Então, assim, você não pensa no direito de viver em paz se você não tem paz. E não dá paz para os outros, né? Nossa, é isso, né? Não, com certeza. Tem até uma frase, né, que saiu na época do Allende, né, que acho que eu não lembro se foi o Nixon ou o Kissinger, falou assim: a gente não pode deixar isso acontecer com o povo pela sua própria irresponsabilidade de ter eleito um cara que representava os seus interesses, né? Não, exatamente. Mas e a maior... tem as lendas, né, que a pessoa fala assim... você é um comunista de iPhone, você é um esquerdista de iPhone, não sei o quê. Como se você pensar de forma progressista, você buscar um estado de justiça social, isso significa que a gente é contra você ter um iPhone. Pelo contrário, a gente é a favor que todos tenham um iPhone. iPhone produzido por trabalhadores. Poxa, Exatamente. todos têm um iPhone. Eu não sou contra a pessoa ter um iPhone, eu sou a favor que todos possam têm. ter. Exato. Né? Com certeza. Exato. Não, muito Agora, tem uma coisa, a gente tá falando de Chile, tem uma pessoa interessante no Chile que eu quero até mandar um beijo pra ela, lá da região dos Los Rios, que eu conheci através de vocês e que se tornou uma grande amiga, inclusive a gente fez coisa junto depois até, que é a Marisol Molina. Um beijo, Marisol, que bom que a gente construiu essa amizade. A Marisol é uma pessoa muito especial, né? Pô, com certeza. Nós fizemos muita coisa com ela. Ela é uma grande defensora, né, dos direitos humanos, dos povos Mapuche. E tudo que era luta, que era coisa assim, na pandemia, precisa de um apoio e tal, a gente tava lá. E aquilo que a gente tava falando das inspirações. Ela é uma grande inspiração de luta, porque de tudo que ela constrói na região, assim, e acho que no Chile, né, ela vai pra frente, não, vambora, tal. E muitos artistas de lá a gente conheceu através dela, assim, Sim, né, também. muitos. O Eulalio. Você sabe que eu aprendi a falar um pouquinho de portunhol por suas causas, por causa de vocês. Portunhol salvaje. Por causa de vocês e por causa dela, porque aí ela vai falar com ela, só que a Marisol tem uma forma de falar que tem um sotaque da região de Los Rios, né? Então é um pouco... Então, eu comecei a aprender ouvindo. Então ela manda uma mensagem, Danilo, cara, fala um pouco mais devagar aí. Não, e ela fala muito rápido, e não é só ela, né? É isso, é a região mesmo. Exatamente. Na chileno fala chileno, cara. Bom, nós vamos combinar. Isso é uma coisa que a gente já tá escrito, né? Uma vez eu falei isso pra vocês, lá na festa do Divino do Carnaval, eu falei, nós vamos combinar de ir pro Chile junto. Opa, com certeza. Fazer um som. Já tá combinado, a gente vai. Por favor, cara. Então, agora, trabalhos. Vocês têm trabalhos que vocês lançaram, né? E a gente vivenciou pandemia, etc. E outras coisas foram apontadas, né? Nós apontamos outras coisas. O que vem, o que é Fran, Ana, Entre Latinos, pós-pandemia, hoje? O que vem pela frente? Bom, vem muita coisa pela frente. A gente
olha, não temos do que reclamar. A gente conseguiu engatar uma sequência de shows, de coisas assim, que foi muito bom. Setembro vai ser um mês que a gente praticamente não vai fazer outra coisa que não seja tocar, né? Eu acho que o Entre Latinos, na pandemia, a gente ficou muito recluso, né? Por toda a situação. Mas isso a gente tinha um objetivo muito claro, que assim que as coisas pudessem voltar à normalidade, né? Digamos assim, a gente queria colocar o pé na estrada e vamos embora colocar o nosso trabalho, né, para rodar. Então a gente fez essa sequência de shows, né, em Goiás. E agora é isso que ele falou, em setembro, setembro para a comunidade chilena é um mês muito importante, né? São as festas pátrias. Também tem os 10 anos do circuito Dandô, que então aí setembro promete muita coisa boa. A gente começou aí as primeiras gravações, né, Depois de quantos anos de grupo? 7 anos, a gente começou as primeiras gravações do EP do Entre Latinos. Mas Depois de 7 anos. 7 anos. 7 é um número. Eu faço aniversário 7 de fevereiro. 7 é um número. Tipo, Místico, né? Mas para além do EP do Entre Latinos, a gente participou, né? Nós dois no EP da Luma Yubi. Que teve aqui, gravamos, né, Semana passada, a Luma, querida, grande cantora, inclusive, eu falei, Fran, tô precisando chamar uma pessoa para gravar o programa. Eu falei, chama a Luma. Eu falei, opa! Aí chamei. Cara, ele chegou aqui cantando assim. Eu falei, meu, quando ela soltou a voz, eu tava aqui assim, ó. Ela é voz, fera. Ela é muito... Não é só porque é amiga nossa, não, mas é maravilhosa. A gente gravou também uma homenagem ao Victor Hara, que é uma composição do Cardo Peixoto, né? Que A Voz del Cantor. Disponível no Spotify, quem quiser. Mandaram pra Amanda? Mandamos. 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 A gente manda tanta coisa pra tanta gente. E mandamos. Então é isso, a gente começa também a trabalhar, né? A gente não quer ficar parado. Então é isso, tem muita coisa acontecendo e muita coisa para vir mesmo. Não, é um cansaço que dá, mas é um cansaço tão gostoso, porque assim, lá na pandemia, a única coisa que a gente tinha eram aquelas lives, né? E mesmo assim, chegou uma hora que a gente já tava assim, sem fôlego de fazer, o pessoal também já tava meio assim para assistir, né? E, pô, imagina, no auge da pandemia, teve um dia que deu quantas visualizações? Nossa, deu Sei lá, chegou muito, assim, a gente ficou até assustado. E aí, já nas últimas, você tinha ali, sei lá, 15 pessoas, 10 pessoas. Mas fala, era aquele negócio, abre a geladeira e tem uma live. Né? Exato. Foi a sobre oferta. Mas é porque nessas lives que a gente fazia, nós dois fazíamos na pandemia, era uma live muito para manter o contato com as pessoas, porque era a forma que a gente tinha para conversar com os amigos mesmo, com pessoas que nunca ouviram o nosso trabalho. Então a gente fazia lives de 2, 3 horas, assim. E conversa no telefone, né? Porque a gente já ficou no telefone 2, 3 bom. horas. Aliás, a gente se conheceu mais antes no telefone. Eu falava com vocês, conheço essas pessoas, parece que eu conheço essas pessoas milhões de anos. Eu lembro quando a gente se encontrou pessoalmente, foi a primeira vez, né? Loucura. Isso acontece. E já tava assim, super... E aí, vou dando tapa na cabeça. Mas é assim. Não, e é isso, assim, aí depois de eu ter passado por tudo isso, poder voltar a ter uma sequência de shows, assim, Eu lembro que o primeiro show que a gente fez depois da pandemia foi para uns frades dominicanos, não? Franciscanos. E eram todos de várias regiões. É o Cone Sul. Cone Sul, isso. É o Cone Sul. E aí tinha gente, enfim, de todos esses lugares. Quando terminou a primeira música, que a gente acabou e eles aplaudiram, nós três começamos a chorar porque a gente não lembrava mais como era isso. A palma, né? É um negócio que pra nós acabava tão... a música, tu via só as mãozinhas. Exatamente. E é uma sensação muito... E aí foi isso, a energia, né, da coisa, assim, aí... E onde que as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, a agenda de vocês? Bom, nós estamos nas redes sociais, aí estamos no Instagram, Facebook, YouTube, também tem vários clipes lá. Estamos no Spotify, né, em participações aí com o Cardo, com a Luma, e em breve como Entre Latinos. Mas é só procurar @EntreLatinosBrasil, tudo junto, e aí você encontra a gente em tudo que é rede social.
E assistam também as colunas que tá lá no YouTube do Dandô, que eles faziam aqui e fazem. Que a coluna Dandô ele é maravilhosa. E tem encontro internacional do Dandô esse ano, né? Tem, do dia 20 ao 24 a gente tem o encontro internacional. De setembro, 20 ao 24 de setembro, aqui em São Paulo, né? que vai cair junto com o Mil Guitarra. E vai cair as 1000 guitarras é dia 30, dia 29 tem o esquenta das 1000 guitarras. E dia 30 tem as 1000 guitarras, então é só acompanhar as redes sociais do Entre Latinos. Eu vou? Do Dandô. Pô, pelo amor de Deus. Por favor. Vai ser indelicado mandar o pessoal sequestrar você, então você apareça. Já tá lá, Danilo Nunes, presença confirmada. Eu já tô. Nossos apoiadores que sempre estão com a gente, a Ferrofrente, Água Viva, Associação Guarujá Viva, pessoas que sempre estão fortalecendo a cultura, a Sacada Cultural e tantos outros projetos. Eu quero agradecer aqui o Zé Manuel, a Ferrofrente, Água Viva. Muito obrigado, nossos sempre apoiadores. Aninha Stingen, eu só tenho a agradecer você tá aqui. Assim, esse programa é um programa que eu sempre quis fazer. Porque, assim, vocês dois são pessoas que se tornaram muito importantes para mim. E eu criei uma amizade. Pessoas que parece que eu conheço de diversas vidas, assim, sabe? Então, eu quero te agradecer de você ter topado estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Você é um querido, assim, eu acho que o trabalho que você faz aqui no Sacada Cultural é super importante, super mesmo, porque você vai mostrando artistas do Brasil e tudo. Eu acho que as pessoas têm que conhecer e divulgar, porque é um trabalho super importante e deve ser reconhecido. Obrigada pelo convite, é uma honra. Francisco Prandi, eu não preciso falar nada, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui, de coração. E assim, isso aqui é um espaço nosso, é sempre aberto para vocês. Bom, muito obrigado, agradeço muito o convite. E você falou das colunas, a gente deve isso a você, de aprender a gravar, editar e tal. Foi tudo graças ao desafio de fazer a coluna que está lá no circuito, né, no canal do Circuito Dandô. Então, muito obrigado, sempre bom estar aqui. Aliás, a gente aprendeu muita coisa nessa pandemia, né? A gente virou editor de vídeo, videomaker, tudo que imagina. Na marra. Mas foi bom, Foi bom. Bora terminar com música? Vamos. Gente, Sacada Cultural fica por aqui. Vocês vão ficar com esses dois maravilhosos, Aninha Stingen e Francisco Prandi, com muita canção pra vocês. Valeu, até semana que vem. Bom, então, vamos fazer um pouco dessa fusão que a gente falou. Eu tô fazendo uma confusão. Isso que é a fusão latino-americana. Agora sim. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Eu tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Yuca de San Borja, samorenguesa, para ir a Saña, ay qué rico está. Yuca de San Borja, samorenguesa, para ir a Saña, ay qué rico está. A la Molina no voy más, porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azotes sin cesar. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. La Coma y Tomasa y el compay Pascual tuvieron 30 hijos, Jesús, qué barbaridad, que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la Molina no voy más, porque echan
echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Anda, borriquito, anda, que demora de borrico que no quiere caminar. Por culpa de ese borrico, el patrón me va a azotar. Crioula não tem sapato, crioula, crioula não tem sapato, crioula, dança de pé no chão, crioula, dança de pé no chão, crioula, crioula não tem sapato, crioula, crioula não tem sapato, crioula, dança de pé no chão, crioula, dança de pé no chão, crioula. Y sufrieron tanto los pobres negritos con el poco comer y el mucho trabajar, hasta que del cielo vino Patoito, Don Ramón Castilla, Santa Libertad. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina